Olá, professores. Somos o Grupo 38, formado por mim, Cid Clay Rodrigues. Meu nome é Marcelo Cedro. Eu sou o Rodrigo Malo. Nós somos alunos da pós-graduação em Arquitetura de Sistemas em .NET pela FIAP. E nessa apresentação vamos demonstrar a evolução do projeto, baseado em microserviços, agora com foco na integração ao Kubernetes para orquestração, escalabilidade e gerenciamento de configuração. Nesse novo desafio, partimos da estrutura já construída anteriormente, baseada em microserviços com comunicação assíncrona via RabbitMQ e monitoramento com Prometheus e Grafana. E evoluímos com a implantação de recursos fundamentais do Kubernetes, como deployments, replica sets, volumes, config maps e services, além da integração com CI/CD e monitoramento. Nós iremos mostrar as postagens e consumo em tempo real. Apenas um informativo para os professores que estão assistindo o vídeo. Para facilitar, vamos deixar a minutagem aqui ao lado. Caso necessário precisar reavaliar ou rever algum assunto apresentado, ficará organizado aqui nesse índice. Na apresentação desse diagrama, temos aqui um resumo da nossa arquitetura. A arquitetura segue o padrão de microserviços desacoplados, com RabbitMQ como broker para a troca de mensagens, API Gateway Kong para intermediação e roteamento externo, MySQL como repositório de dados persistentes e serviços independentes para cada operação com abordagem orientada a eventos. Aqui no nosso, olhando aqui, observando aqui no nosso desenho, nesse quadrado azul, representa onde aplicamos o conceito de Kubernetes. E cada bolinha azul, com o símbolo de Kubernetes, representa um pod diferente de nossas aplicações e serviços. Como, por exemplo, a consulta API, que é um serviço onde declaramos aqui 3 pods mínimos, enquanto os outros serviços declaramos apenas um pod, até porque não faz sentido ter mais de um pod para o banco de dados. Se a gente precisar de mais recursos para ele, nós escalamos verticalmente. E para os produtores, consumidores e o próprio RabbitMQ, declaramos apenas um pod, para a conveniência da apresentação desse Tech Challenge. Diferente do último Tech Challenge, nossa consulta API, antes de ir diretamente no banco de dados, verifica no Elastic Cloud. Se o resultado existir, já retorna o resultado. Caso contrário, aí sim ele vai fazer a pesquisa no banco de dados. O mesmo ocorre com os consumidores. Após atualizar, inserir ou deletar as informações do banco de dados, eles também persistem no Elastic Cloud, para garantir que os dados vão estar sempre atualizados na consulta. Dando continuidade agora no trabalho, eu vou falar um pouco como que nós configuramos os arquivos do Kubernetes. A gente criou aqui vários arquivos, tá? Esses arquivos eles estão separados, cada um dentro do seu microserviço, tá? Então eu estou mostrando aqui um microserviço, tá? E aqui dentro desse microserviço eu tenho alguns arquivos de configurações. Então aqui também tem a configuração tanto do MySQL quanto do RabbitMQ. Então nós criamos aqui o arquivo YAML, o deployment para o MySQL, onde eu coloco as informações, né, falo que é do tipo deployment, escolho a nossa imagem que vai ser usada para baixar lá do Docker Hub, informo qual que é a porta que esse container roda, e isso vale também para o RabbitMQ. Tá? Também tem um arquivo de deployment do RabbitMQ, que eu também escolhi aqui a imagem, e também declaro aqui as 2 portas, né, e outras variáveis que são importantes para esse container funcionar. Uma particularidade também para esses 2 containers é que esses 2 eles exigem que a gente informe um arquivo também que é do tipo volume, que é onde a gente consegue fazer a persistência desses dados, tanto para o SQL relacionado às tabelas e dados, né, dos bancos, e quanto para o RabbitMQ, onde a gente grava as mensagens que é enviada lá para dentro do serviço. Também para esses 2 serviços nós temos o arquivo de services, tá? Nesse caso do MySQL, a gente está exportando ele do tipo Node Port, e na porta, nessa porta aqui, 30306, e para o RabbitMQ nós também estamos exportando algumas portas aqui. Então aqui como exemplo a gente está colocando o cluster IP, onde essa porta ela só é disponível dentro do próprio cluster, entre os nós do próprio cluster,
Essa node port, ela fica disponível no servidor do cluster, ou seja, um IP interno dentro do servidor do cluster, e o load balance ele cria um IP externo, onde é acessível fora do servidor do cluster. Nós temos essa configuração de probe, que é para saber se o container está saudável ou não, através dessa URL que é exposta pela API. Sobre o arquivo de configuração de services, ele segue também o mesmo padrão que a gente usou no RabbitMQ, então eu também estou expondo ele tanto no cluster IP, no Node e no load balance para ficar disponível e a gente conseguir fazer um teste assim que eu fizer a publicação. O último arquivo que tem de YAML de configuração é o HPA, que ele é basicamente o que vai definir a quantidade de réplicas que eu vou ter de acordo com uma métrica setada. Então, aqui nesse caso, nós estamos setando a métrica de CPU. Então, quando alcançar aqui os 50%, ele vai subir no máximo até 10 réplicas. E aí, para facilitar as aplicações desses arquivos, nós criamos esse arquivo deploy.sh. Então, ele tem uma ordem a ser executada, porque alguns arquivos eles têm dependências um com o outro, né? Então, ele executa o arquivo de secret, depois ele executa o deployment do SQL, o service, e assim sucessivamente até o final, até aplicar todos, tá? Esse arquivo ele vai ser chamado no CI/CD. Então, o pipeline terminou de rodar. Eu vou mostrar aqui alguns passos importantes. Um deles é a publicação da imagem do Docker lá dentro do Docker Hub. Então, esse passo aqui, a gente faz o login, né, configurado com usuário e senha configurado dentro das secrets do GitHub. E o próximo passo ele faz o publish daquela imagem que está sendo usada lá no Kubernetes, lá no Docker Hub. Tá? O outro passo importante, que é legal mostrar, é a execução dos testes unitários e testes de integrações. Então, podemos ver aqui, né, ele passou, né, nos 5 testes e aqui também nos 27 testes. Provavelmente esse daqui seria os testes de integrações e esse aqui os testes unitários. Aqui mais para baixo, nós temos as configurações do Kubernetes. Então, esse aqui é o primeiro passo que eu falei que ele faz a autenticação, né, através daquele arquivo de configuração do Kubernetes. E aqui embaixo, ele faz a execução de todos os arquivos que está dentro do deploy.sh. Então, aqui a gente pode ver, né, que ele praticamente deu sucesso aqui em todos os arquivos, né, o que já existia lá ele já atualizou, o que não existia ele cria. Agora, dentro do Azure, eu vou mostrar esses arquivos publicados no Kubernetes. Eu já tenho, né, obviamente, o serviço criado dentro do Azure, que é esse K8s FIAP Malo. Então, esse daqui é o serviço, é o recurso criado, e eu consigo me conectar dele pelo próprio Azure mesmo. Eu vou me conectar no serviço do Azure aqui através do Cloud Shell, e vou mostrar aqui os pods e os serviços publicados dentro do Azure. Então, para isso, a gente pode executar o comando kubectl getAll. Deixa eu maximizar aqui. Então, conseguimos ver aqui que subiu o nosso pod. Ele subiu os nossos serviços do Kubernetes, do RabbitMQ, do MySQL, a nossa secret. Não está aqui, acho que o secret é outro comando que precisa fazer. Esse daqui é o nosso replica set e aqui é o nosso arquivo de HPA. Para pegar secrets, a gente pode executar o kubectl get secrets e ele vai mostrar as nossas secrets aqui dentro. Eu vou agora executar fazer um teste na nossa API. Para isso, a gente precisa descobrir qual que é o nosso IP público que foi liberado através do load balance. Então, assim que você faz uma publicação, ele não atribui o IP diretamente, tá? Ele demora um pouquinho, isso pode demorar até uns 2 minutos. Então, aqui nesse caso, ele já habilitou para a gente aqui. Eu vou executar aqui. 500 Swagger. Então, o Swagger já está abrindo. Vou fazer um teste para ver se está conectando com o banco. Vou pegar uma autenticação. E execução com sucesso. Então, conseguimos subir a nossa API de consult, conseguimos fazer a conexão com o banco de dados e
e a lista retornou com sucesso. Para concluir, eu subi rodei o pipeline de todos os repositórios, que são os nossos microserviços, e aí com isso fez a publicação de todos os arquivos dentro do Azure, lá no AKS. Então, vou rodar aqui o comando para demonstrar kubectl get all, e aí com isso a gente consegue ver todos os pods, todos os serviços publicados aqui dentro do Azure. E aí, para demonstrar, eu vou abrir o RabbitMQ e mostrar as conexões dos microserviços dentro dele. Então, aqui eu já estou conectado no RabbitMQ através do IP do load balance, que é esse IP que está aqui. E aqui eu consigo já ver as conexões. E aqui dentro das queues, eu já consigo ver que as filas já foram criadas. E eu já tenho consumers dentro dessas filas. Boa. Então vamos lá agora. Vamos trazer agora para o ambiente local, né? Ali no ambiente da AKS a gente conseguiu no máximo 3 IPs simultâneos ao mesmo tempo. Então aqui pelo menos no ambiente local a gente consegue rodar tudo ao mesmo tempo e consegue até mesmo integrar com Grafana, que a gente aprendeu no módulo passado, a integrar e ter aqueles gráficos bonitões que a gente está acostumado. Vamos buscar aqui agora então no CMD. Vamos ver o que está rodando, né? Vou puxar aqui CMD. Vou trazer para outra tela aqui. Vou dar o comando kubectl get all. E aqui a gente pode ver, vou trazer minha carinha para cá. Aqui a gente pode ver que eu tenho os meus pods, né, rodando meu delete consumer, delete producer, insert consumer, insert producer, os meus update consumer e producer. Tenho os três pods da API de consulta, que a gente comentou que a gente ia deixar só ele com três réplicas, só por comodidade, só para a gente poder mostrar que a gente fez o conceito ali das réplicas, né? Tem um pod referente ao meu banco de dados e um pod referente ao RabbitMQ. Mais embaixo a gente consegue ver ali todos os load balances e node ports que a gente definiu para a nossa aplicação. É basicamente ali para a gente poder ter acesso ao Grafana. A solução que a gente achou foi para todos os nossos serviços consumers e producers expor uma porta para que a gente possa ter acesso ao /metrics lá do Prometheus. Então vamos dar uma olhada ali como ficou o nosso YAML do Prometheus. Eu vou abrir aqui o Ubuntu, né, que a gente aprendeu lá no módulo 2 a configurar, né, o nosso WSL. Vou trazer o comando sudo s, vou colocar minha senha e vou aqui dar uma olhada nesse nano do Prometheus, como ficou essa configuração. Então se a gente baixa um pouquinho aqui, deixa eu maximizar. Aqui eu tenho os IPs que estão mapeados lá, né? Se eu trazer aqui, ó, aqui são os IPs que eu tenho mapeado. Minha API de consulta, atualização, deleção e novos contatos consumers, né, que são os consumidores do RabbitMQ, o insersor de atualização, deleção e novos contatos, né, eles estão mapeados dessa forma. Então eu mapeei essas portas aqui de forma diferente do Tech Challenge passado. Como o Rodrigo já mostrou a questão dos YAML de service, eu não vou me alongar nisso, mas só para a gente mostrar aqui como que fica esse YAML do Prometheus. Basicamente, ele mapeia em cada porta, né, para a gente poder ter lá aqueles mapeamento dentro do Grafana, que a gente possa puxar esses dados das métricas que os serviços vão gerar para a gente. Aqui claramente, só para a gente poder seguir o que a gente propôs ali no desenho de arquitetura, obviamente eu tenho as minhas portas mapeadas aqui, consulta, né, inserção, deleção e update, já com as portas atualizadas para o Kubernetes. Quando a gente traz aqui agora, para a gente ver o que a gente puxou no getAll, a gente pode ver ó, que a gente tem algumas portas, por exemplo, essa linha, que é a 5002, é o delete producer, né? Nesse caso aqui só faz sentido a gente mapear o que a gente vai chamar de forma no HTTP, né? O consumer ele vai estar só em host service escutando a fila lá do Rabbit. Aqui a gente pega um outro exemplo, essa linha 5001 é o producer do insert producer, o produtor, né, que vai produzir a mensagem. Então se a gente for seguir ali o desenho que a gente apresentou no começo, nós vamos ter os nossos produtores ali, que é o que insere, deleta e atualiza, eles vão de fato chamar o Kong, né, que é o nosso API Gateway, a API Gateway vai chamar a nossa Azure Function, e a nossa Azure Function vai chamar a nossa API de consulta.
Eu queria mostrar uma coisa aqui legal, um teste que eu fiz, né? Obviamente eu tô aqui com o Postman aberto, só para a gente poder mostrar ali que está funcionando nosso fluxo ali, né? Tanto que ele me devolveu o token aqui agora. Então, antes da gente ver o fluxo ali passando pelos containers, eu queria fazer um teste aqui mostrando esse fluxo que a gente fez de consultar primeiro no Elastic Cloud antes de ir no banco de dados. Tá? Eu construí uma rota teste, né, que ela não serve aqui para o fluxo, mas ela é interessante aqui. Eu tenho esses métodos aqui, né, onde a gente busca todos os nossos contatos, né, e aqui eu tenho esse parâmetro aqui chamado Elastic, useElastic igual a true. Por padrão, ele sempre vai buscar no Elastic, né? Mas eu tenho a situação de eu não quero que ele vá no Elastic primeiro, que eu quero que ele vá só no banco de dados buscar para mim, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar como é importante, às vezes, se você tem recursos, se você tem como dispor, né, de uma pesquisa indexada, o quanto ela pode ser proveitosa em questão de tempo para a sua pesquisa, para o seu resultado. Tá? Vamos lá, vamos executar esse teste aqui. Então, aqui para ser um pouco mais visual, tá? Eu vou chamar diretamente no Postman aqui, que é no Swagger, que a gente tem aqui, que obviamente a gente tem que usar se for jogar pelas regras do Tech Challenge passado, a gente teria que passar pelo API Gateway e pela Azure Functions. Mas eu quero especificamente nesse teste, só para a gente exemplificar, tá? Vamos lá. Então, vindo aqui para esse endpoint /elastic, eu vou poder fazer esse teste só para a gente poder comparar o tempo de indexação, indo buscar no Elasticsearch, no Elastic Cloud, e indo buscar no banco. Tá? Lembrando, tá? Eu acabei de subir a aplicação, não tem nada cacheado, não tem nada que diga que vai ser mais rápido, não. Acabei de subir a aplicação, tá? Tanto que eu acho que se eu der o execute aqui, tá no authorized. Então, assim, tem que autorizar primeiro, tá? Lembrando que isso aqui também ele está exposto porque é uma aplicação didática, a gente está aqui para a comodidade dos senhores que forem avaliar e não ter que ficar digitando e entrando dentro do código, isso aqui é só por conveniente, a gente sabe que isso aqui não pode estar exposto, né? Esse JWT é só uma questão didática mesmo. E a ideia é que a gente nem usar o Postman, né? A gente vai só, de fato, usar para esse exemplo aqui. Vou colocar um tamanho 0, né, para ele pegar desde a primeira, e um size de, sei lá, 10.000. Ele tem um breakpoint que eu coloquei aqui, e eu coloquei um teste básico, dois stopwatch, tá? Eu vou parar quando ele estiver aqui, ó, já no nulo. Vou soltar, vou dar um F5. Ah lá. Vamos ver como é que foi o tempo de pesquisa deles? Usando o teste com Elastic, tá? O timer dele foi 00.705. E vamos ver ele passando só no banco. Olha lá, 3 segundos. Percebe que eu tenho quase que um terço do tempo. Não dá nem um terço do tempo da pesquisa, né? Obviamente, você usar um Elastic, você ter, mesmo que seja um Elastic on-premise, né? O Elasticsearch ali você criando documentos locais no seu servidor, isso já é custoso, isso custa armazenamento, né? Mas se você precisa depender da performance, é uma boa escolha se seguir. Eu vou trocar aqui, que aqui a gente não vai usar mais esse cara. Vou colocar aqui localhost 31671, que é o nosso Rabbit rodando no nosso container, né? Quando a gente olha aqui, ó, o load balancer do Rabbit. Deixa eu tirar esse cara daqui. O load balancer do Rabbit, aqui, ó. A porta 30671, que é o que a gente vai usar para poder fazer a conexão AMQP, desculpa. E aqui é o ID o IP que a gente vai usar para entrar no admin, né? Então já estou com o nosso Postman aberto aqui, chamando a nossa rota 8000, que é lá o Kong, nossa API Gateway, certo? Vou puxar um pouquinho para baixo aqui. Vou dar um send. Até aqui dá para ver até um teste que a gente fez aqui, puxando o e-mail que já existia. Ele está respondendo certinho aqui para a gente, tá? Deu até um 400. Vamos puxar aqui, tenho certeza que esse cara não existe aqui. Vamos inserir a Elizabeth Z. Contato inserido na fila. Obviamente aqui, como ele já tem o consumer, é muito rápido, né? Ele já pega e já trata isso.
Mas a gente pode ver que aqui ó, o registro já entrou e já foi consumido, né? O ponto interessante é que quando a gente vem aqui no Elastic, eu quero mostrar que a gente consegue puxar isso no nosso index, que é o Contacts Indexed V2, né? E aí, ó, olha só de inserir, ele já inseriu aqui a Elizabeth no Elasticsearch. Obviamente, se eu puxar ela pelo banco, ela vai estar lá também, né? Vamos fazer agora uma alteração que ele tem que alterar no banco e tem que alterar no Elasticsearch. Então, uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar, mas que é interessante a gente mostrar como que fez a conexão com o Elastic. Obviamente, a gente usou os conceitos aplicados em aula, né? Que o professor mostrou em aula. A gente cria essa interface com a Elastic Cloud e puxa o cliente do Elasticsearch, né? Obviamente, passando aqui a minha API Key e a minha Cloud ID aqui, né? Que é o que dá acesso para a gente poder manipular os índices lá. Só para esse exemplo ficar um pouco mais visual, eu vou usar o Swagger mais uma vez, né? Porque é pela questão da facilidade, tá? Porque lá no Postman ele traz os exemplos nesse formato de código do código que não fica legal, né? Vou usar o exemplo aqui só mais uma vez. Vou puxar os DDD 51, né? Que foi o que a gente inseriu, e a Elizabeth Z. Delgado está aqui. Esse cara ele não está passando pelo Elastic, né? Ele já vai direto no banco. Então, só para exemplificar que eu tenho ele no banco e tenho também ele aqui no Elastic Cloud. Então, vamos atualizar agora nosso contato da Elizabeth, certo? Eu vou pegar aqui e vou colocar Z-Delgado, certo? Vou alterar o e-mail dela aqui e vou alterar o DDD, sei lá, vou colocar DDD 11, né? Só para a gente ter conseguido ser bem visual. Obviamente está passando aqui pelo nosso Kong, o nosso Kong vai chamar a API de consulta que passa pela Azure Function, que chama a nossa API de consulta que vai chamar o Elastic, né? Todo esse fluxo para a gente poder exemplificar. Mas vamos iniciar o processo aqui. Olha lá, contato inserido na fila com sucesso. Quando a gente vem aqui na fila, vamos olhar, ó, ele teve até um evento que chegou aqui atrás, chegou um aqui agora, né? Então aparentemente foi consumido. Quando a gente olha aqui no Elastic, olha lá, Z-Delgado e passou para o DDD 11. Então, só para a gente poder mostrar, ela está aqui no Elastic Cloud, né? Vou mandar o ID dela, que o ID dela aqui é 13, né? Vou mandar aqui o ID 13 e vou dar um send, né? Isso aqui não importa pra gente, ele é lixo de teste, mas o que importa é o ID que ele passa aqui na rota, tá? Vou dar um send. Ele não retorna nada, a rota de eleição não retorna nada. O que importa é a gente verificar se ela sumiu daqui. Automaticamente já sumiu, ó. Já não tem mais o ID 13 da Elizabeth Delgado. Mas então, já que a gente já viu essa parte dos YAMLs, já vimos o consumo, a produção e o consumo dessas mensagens ali no RabbitMQ, e já vimos também a questão do Elasticsearch. Vamos para a última parte que falta a do Grafana, né? Vou puxar um pouquinho para cá. Nós temos aqui nosso painel do Grafana, Tech Challenge 4. Obviamente, aqui nós temos alguns gráficos que a gente construiu, né? Obviamente, eu tenho um gráfico que usa a CPU, né? Desse lado aqui eu tenho o lado de o porcentagem de uso da CPU e a gente tem a porcentagem de uso de memória ali de MBs, né? Obviamente, se eu entrar aqui, der um edit, né? Claramente eu estou usando as portas mapeadas ali para o Kubernetes, né? Para a questão dos pods ali do load balancer, né? Então a gente mapeou ali que nem a gente viu ali na questão do Prometheus, a gente mapeou ali porta 5000, 5001, 2, 3, 4, 5 e 5010. Né? E todos os nossos dashboards aqui, quando a gente olha vou pegar ali aqui o consumo de memória dos consumers. Né? Quando eu olho aqui, eu tenho ó, 5010, 5004, 5005, né? Que são de fato as portas do load balancer que a gente colocou aqui. Ó, 5010, 5010, 5004, 5005. Tá certo? Então vamos olhar um pouco o gráfico ali que a gente tem, né? Dashboards, Tech Challenge 4. Obviamente aqui eu tenho o consumo de CPU e memória referente à API de consulta, a CPU e memória dos produtores, né? Aqui nos produtores eu deixei um estilo diferente só para dar uma diferenciada no gráfico. Aqui eu tenho
o consumo de CPU e memória dos consumers, né? E aqui eu tenho um gráfico aqui que ele mostra a quantidade total de chamadas ali na API de consulta, né? Quantas vezes ele chamou get all, ó, tá com 2 vezes, né? Talvez ele só não deu refresh ainda. Tem o get by ID 4 vezes e o token chamei ele 4 vezes. Quando a gente vem aqui, eu fiz um outro gráfico parecido com esse, mas somente para os produtores, né? Para os APIs ali que chamam para produzir as mensagens. E aqui eu tenho o delete, quantas vezes eu chamei um delete, quantas vezes eu chamei um update que deu 401, aquela hora que a gente chamou que deu 401, um insert que deu 200 e um insert que deu erro 400. E aqui por fim eu tenho uma média das chamadas que eu tive aqui, ó. Aqui eu tenho 3 endpoints. Aqui embaixo eu tenho uma média da quantidade de tempo que levou as chamadas aqui da API de consulta, né? Uma média de tempo ali. A API de contatos está levando 765, a API de contatos por aí está levando 1.1 milissegundos e a API do token está levando 2,65 segundos. Essa foi a nossa apresentação do Tech Challenge Fase 4. Foi um grande desafio técnico e colaborativo que nos proporcionou uma experiência prática na manipulação de containers e organização com Kubernetes. Gostaríamos de agradecer a FIAP pela oportunidade de participar desse Tech Challenge e agradecemos também aos professores e orientadores envolvidos. Agradeço aos professores pelo desafio e isso proporcionou que a gente pudesse crescer tecnicamente com esses novos conceitos que vieram. Agradeço aos professores que nos ajudaram a concluir esse desafio.